Olá, colegas e amigos do áudio, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, então foi me dada essa tarefa de provar tecnicamente que masterização é um erro. Você não pode masterizar, fazer o que está sendo feito, o que foi feito nas últimas décadas no áudio, tira uma série de requisitos da sonoridade técnica. Então você não pode masterizar. A masterização ela sabota a fonografia, a produção fonográfica. Por quê? Porque ela interfere, ela faz uma interferência no fonograma, ela é uma espécie de pedágio fonográfico, o fonograma é obrigado a passar por ela, e ela deixa de orientar os processos anteriores. Então, na verdade, a masterização ela deveria se chamar revisão fonográfica, tá? Isso tanto da parte musical quanto da parte da sonoridade técnica. E não fazem isso. Porque como que você vai revisar o fonograma utilizando compressor, utilizando equalizador, limiter, né? Aí tem aquele pessoal que pergunta, tá, mas se eu não masterizar, como é que eu vou dar volume para música? Olha que absurdo isso, gente. Como é que vocês me perguntam uma coisa dessa? Como? Não tem que dar volume para música. A música você tem que imprimir a dinâmica dela e nada mais. Você não consegue passar do 0 dB, cara. O limite é o 0 dB. Você tem um teto. O teto é o 0 dB. Você não passa do 0 dB, cara. Então você não tem que dar volume. Não se esqueça que o usuário, aquele que vai escutar a tua música, ele lá tem um botão no aparelho de som dele, no celular, no fone de ouvido, tem lá um botão escrito volume. Quem determina o volume de execução é a pessoa que está escutando, não é o produtor musical. O produtor musical ele imprime até o 0 dB, do 0 dB ele não passa. Então tem que haver um consenso, gente. Se você usa limiter na master, você está tirando dinâmica do fonograma, tirando punch, né? Se você comprime a master, você está tirando variação dinâmica do fonograma. E existem conceitos para isso, cara. Existem regras. Existe toda uma regra de ajuste de níveis. Existe uma teoria de ajuste de níveis, tá? Lá no pré-processamento do áudio existe uma teoria de ajuste de dinâmica, existe uma teoria de summing, existe uma teoria de balanceamento de frequências, tudo teórico e são tudo ferramentas de precisão. Então, a mixagem técnica a gente faz até sem caixa de som. Até sem caixas de som. Porque na mixagem o pessoal está fazendo também questões de maestro, né? Da orquestração do fonograma. Tá? Então, por exemplo, se você decide mudar a presença de um instrumento na mixagem, você está fazendo função de maestro. Você não está fazendo função de mixer. Você está fazendo função de maestro. Quando você decide aumentar a voz ou mais do que o normal e tal, não sei o que, quem faz isso é maestro. Na mixagem técnica, a gente não precisa nem de caixas de som, né? A gente faz toda a mixagem técnica sem nem tá escutando nada, só precisa saber o que é cada coisa ali e pronto. A gente só escuta quando a gente precisa saber que track é essa aqui, a gente escuta, tá, é o contrabaixo. Então, vai lá, faz todo o ajuste, beleza. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é a voz. Então vai lá, faz todo o ajuste. Tudo de forma visual, de forma técnica. Tá? Tudo com ajustes de precisão, né? Inclusive, isso não existe ainda, mas já deveria existir. Existem tabelas, tá? Porque existem cálculos de summing, existem cálculos de dinâmica que a gente faz. Então, para não ter que ficar fazendo cálculos, a gente cria uma tabela que já tem todos os cálculos e a gente já faz isso tudo desde a origem. Então, a masterização
ela é um processo inverso, ela é uma engenharia inversa daquilo que deve ser feito. O que deve ser feito é exatamente o oposto da masterização. Ou seja, a gente tem que masterizar na origem, na captação e no pré-processamento. É lá que o engenheiro master atua. Para que quando chega na mixagem, não tem nada para fazer. Tudo já está feito na intensidade correta, na presença correta. E na masterização nem sequer. Masterização nem existe na minha escola, gente. Na minha escola, masterização não passa de um pedágio fonográfico. Você está tentando secar gelo. Não faz sentido. Você não pode pegar o arquivo WAV e fazer uma masterização. Se você fizer uma masterização analógica de um arquivo WAV, você já vai ter perda de fidelidade só na conversão. Aí você vai ter que pegar esse fonograma, fazer ele varar a impedância dos circuitos eletrônicos, causando mais perda de fidelidade. Tudo é perda. No áudio só existem perdas. Tá? O único lugar que não tem perda, não existe. O áudio, todo o processamento sempre é perdas que vão se desencadeando em cada processo. Se o áudio sai de um periférico e entra em outro, existe ali micro conflitos de impedância. Tá? O sinal de entrada, a potência do sinal que está vindo não casa perfeitamente com a impedância da entrada do próximo periférico, e isso causa perda de fidelidade. E os engenheiros de master, eles nem sabem o que eu estou falando. Eu estou falando grego para eles. Tá? A masterização virou uma obra de arte, cara. Uma pseudo-arte, tá ligado? Um negócio, uma pseudociência que não respeita as técnicas de audiofilia, não respeita os conceitos de engenharia de som, de engenharia de áudio, não respeita os conceitos, entende? É apenas uma obra de arte. É como crianças brincando sem regra. Não pode, tem regra, gente. Nem tudo é arte. Se você pegar um instrumento musical e não tiver técnica, não tiver estudado escalas, teoria musical, você não faz nada no instrumento. Então a arte, ela é só a subjetividade geral, mas tudo é técnica. Para você fazer música, você tem que ter técnica, até na composição. Um compositor vai fazer uma música, ele não é com arte, é com técnica, cara. Existe toda uma técnica de verso, de rima, toda uma técnica de se é uma música tonal, se é uma música modal. Existe toda uma técnica para se compor, tá? E até na composição, cara, até na orquestração é técnica. O maestro tem que ter técnicas de orquestração. Tudo é técnico, cara. Mas não, jogaram a técnica fora, expulsaram o audiófilo da produção musical. Pro produtor musical hoje, se você perguntar pro produtor o que é um audiófilo, ele vai responder que é um entusiasta que gosta de escutar música. E não, gente, o audiófilo, ele é um técnico. Ele estuda tecnicamente a sonoridade dos fonogramas, tá? Então, e aí o audiófilo, ele de fato virou um entusiasta de escutar música. Por quê? Porque o audiófilo técnico não é mais requisitado, não tem mais importância. Romantizaram a produção musical, romantizaram a fonografia. Tudo é arte, você pode estragar o fonograma à vontade, porque tudo é subjetivo, tudo é artístico. E não é, gente, não é. Isso tudo é pseudociência. Estão estragando o fonograma, eu garanto para você. E não tem nível, cara. Até as grandes produções fonográficas estão vindo com uma sonoridade técnica inferior daquilo que poderia ser, se eles tivessem atentado para aquilo que é correto. Mas não atentaram. E eu acredito assim, eu não sou um sabe-tudo, eu não sou o dono da verdade. Eu acho que algumas pessoas já tentaram avisar, os produtores, o engenheiro master, já tentaram, mas não conseguiram. Tem uma galera que é tóxica, nesse meio, tá? Existe sim. Eu já tentei falar sobre masterização. Muitas pessoas que pegarem esses meus vídeos e escutarem não vão gostar, vão me mandar para aquele lugar,
tá? Porque é uma galera tóxica que endeusou os equipamentos e endeusou os processos de produção, saca? Então, a engenharia de áudio, a produção fonográfica, ela precisa passar por uma reengenharia que com produção enxuta. A produção enxuta é uma doutrina que surgiu no Japão quando perceberam que os processos industriais estavam com muito superprocessamento, tinha processamentos que não eram necessários. A produção fonográfica precisa disso. Tem muito processamento que não é necessário. Separaram os processos, estão fazendo mixagem como um processo isolado, estão fazendo masterização como um processo isolado, e não é, gente. Na masterização, que eu chamo, que na verdade tem que se chamar de revisão fonográfica, se encontra algum problema, às vezes a intervenção é refazer o take. Não é nem refazer a mixagem, é refazer o take. E só na master é que a gente identifica, esse take aqui ficou errado, nós temos que refazer. Ah não, mas corrige ali, bota um equalizador, bota um compressor, não tem o que fazer. A correção é refazer o take. Vai lá e refaz o take. Isso na master. E a masterização, como está sendo feita, ela não faz isso. Ela simplesmente tenta lamber o fonograma com compressor e com equalizador, sabotando todo mundo, inclusive se auto-sabotando, pensando que está fazendo alguma contribuição fonográfica, mas não está nada. Está regredindo a sonoridade técnica, está retirando os menores transientes. Eu vejo engenheiro master, os maiores do Brasil, eles nem sabem o que é transiente. Para eles pensam que transientes são os picos das ondas. Não, gente. Os transientes são as ondinhas menores, as pequenas ondas que vão sendo levadas pelas ondas maiores. Então você vê os engenheiros de masterização grande do Brasil nem sabem o que é transiente, cara. Entende? Eles nem sabem os conceitos de perda do áudio. O áudio só existe perda no áudio. No áudio não existe ganho, gente. Não existe melhorizer no áudio. Tá? O melhorizer é você lá na captação fazer a captação e o pré-processamento perfeito para aquilo que você está captando. Isso é a única coisa que você tem no áudio. O resto é só secar gelo, é só lambição de frequência, é só perdas. Tá? Enquanto o pessoal não entender isso, vão continuar masterizando e vão continuar estragando os fonogramas.